Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Pode me passar os livros? Onde eu deixei os livros? Está aí na mesa? Obrigado. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Se puder acender as luzes, eu quero ver o rosto de todo mundo. Eu agradeço. Estamos aí desde ontem. Eu vim com a minha família. Queria que Camila ficasse de pé, meus 2 filhos, Caio Petros e Tessa. É uma honra para a gente estar aqui e poder participar desse tempo de edificação, de crescimento, de conferir as coisas que Deus tem para nós no seu plano em Cristo Jesus, individualmente, ministerialmente, como igreja do Senhor. Diga comigo, igreja é plano de Deus. Então, irmãos, fazer parte, estar conectado, congregar, participar, ser um canal de Deus, mas também sentar e receber, isso faz parte do plano de Deus. Posso ouvir um amém? Estamos aqui num tempo pensando, nos expondo, aprendendo sobre a unção, o mover do Espírito, os dons espirituais. Esse é um tema que percorre toda a Bíblia e jamais deveríamos deixar ele de lado, porque ele faz parte de como devemos caminhar no plano de Deus, na vida cristã. Isso desde sermos guiados até cumprir um ministério, coisas que Deus tem para as nossas vidas. Mas também, no âmbito da igreja local, a gente vê Paulo lançando grandes fundamentos acerca de sermos morada de Deus no Espírito. E ontem começamos lendo um texto em 1 Coríntios capítulo 12, e vamos para uma segunda parte nesse mesmo capítulo. Se você puder já abrir lá comigo, eu te agradeço. Enquanto você está abrindo aí, eu queria te indicar esses livros. Ontem falamos mais enfaticamente sobre os dons, sobre a unção, sobre a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós nos movendo com ele. Mas hoje eu tenho uma nota de falarmos mais sobre a unção. E está tudo relacionado, mas um enfoque de entendermos a unção. Diga comigo, eu preciso compreender sobre a unção. E aí eu queria te indicar esses 3 livrinhos aqui. Eu sou muito grato pela vida do pastor Bud Wright, por quem ele foi, por como ele nos ensinou de uma forma tão simples, um caminhoneiro, gente, um americano que Deus enviou para o Brasil, e trouxe uma carga de influência da vida e do ministério de Kenneth Hagin. Eu já li muitas coisas de muitas pessoas, mas a segurança quando eu leio o material de irmão Hagin, nesses temas especificamente, me dá muita firmeza, muita segurança. Ele era um profeta sensível, mas ao mesmo tempo muito fundamentado no que ele ensinava e transmitia. Então eu recomendo. E o pastor Bud Wright tem esse livro aqui, vai te inspirar. Temos também esse livro do Rick Renner, Por que Precisamos dos Dons do Espírito? Eu te indico também um livro que vai te ajudar. E esse aqui é do Kenneth W. Hagin, A Maior Glória de Deus, trazendo avivamento para esta geração. Um livro maravilhoso que vai falar sobre dimensões da manifestação da glória de Deus. Vamos pensar aqui um momento muito único na vida de Jesus. Embora ele desceu do céu e aguardou 30 anos para iniciar o seu ministério, não foi ele quem se introduziu. Teve um kairós de Deus, um tempo de Deus que o introduziu. Ele foi para o batismo das águas de João Batista. Ele não precisava, porque o batismo era para arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender. Ele foi por identificação. Ele desceu do céu, se tornou homem. Quando homem, 30 anos, se identificou com o homem pecador, que éramos nós. Mas ele não precisava. Porém, quando ele sai das águas, a Bíblia diz que ele orou, e quando ele orou, os céus se abriram e o Espírito de Deus veio sobre ele, em forma corpórea, e ele declarou, mais na frente o texto de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. A partir de então, porque ele era ungido,
o Espírito vinha sobre ele, Jesus, e se movia, e se manifestava, e apresentava aspectos do caráter de Deus diante dos homens. Deus diz, eu sou o que te cura, curas aconteciam. Deus é onisciente, Deus em Cristo Jesus revelava os corações. Quem é este que fala os segredos do coração? E tantas outras dimensões do poder operavam porque ele era ungido. E quando a gente olha para Jesus, a gente diz, Jesus era ungido. Mas eu pedi para você abrir 1 Coríntios 12, uma segunda parte do capítulo que iniciamos ontem, vamos continuar hoje. Ontem falamos sobre as operações de Deus Pai, os ministérios de Jesus. Falamos sobre os dons espirituais, que são 9 nesta dispensação. No Velho Testamento eram 7, mas no Novo Testamento 2 foram adicionados, que é línguas e interpretação. Então isso deveria estar na nossa vivência como cristão, no ambiente da igreja. Esses dons devem operar, não devem ser apenas um objeto na prateleira que a gente sabe que existe. Já viu aquelas pessoas que têm vários aparelhos domésticos que ficam 10 anos na prateleira e nunca usa? Irmãos, Deus está dizendo, vocês precisam usar os recursos que eu dei para vocês. Posso ouvir um amém? Então, se eu olhar assim, umas coisas que estão meio lá obsoletas, lembre-se que os dons não podem ficar lá encostados sem uso. Nós vamos precisar acioná-los, ativá-los, nos interessar para fluir com eles quando for necessário. 1 Coríntios 12, verso 12, segunda parte do texto, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, fala comigo, muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Fala comigo, a Cristo. Agora olha para mim, se eu disser Cristo, a gente sempre vai remeter para Jesus Cristo. Só que ele está falando Cristo aqui, uma coletividade, que envolve a cabeça, ou cabeça, como você quiser dizer, Cristo Jesus, o homem Jesus, o Deus homem, o mediador entre Deus e os homens, mas ele inclui aqui que nós também estamos nessa integridade aí do Cristo. Veja como ele diz, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em outras palavras, Jesus não se vê como o Cristo sendo ele sozinho. Ele diz, eu sou o Cristo, mas em conexão com muitos membros na face da terra. Amém. Dentro dessa verdade, nós vamos entender e precisamos entender que não só ele é ungido, embora ele seja a fonte da unção, nós somos ungidos nele. Diga comigo, eu sou ungido nele. E somos ungidos duplamente. A Bíblia diz em Coríntios, lá no 2 Coríntios capítulo 1, verso 21, 22, 23, que no dia que a gente confessou Jesus, que o sangue nos lavou, nós fomos ungidos no coração. E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. O princípio é o mesmo. Jesus foi ungido sobre, o Espírito veio sobre ele. Mas eu e você fomos ungidos no coração. Eu gosto de dizer assim, de uma forma bem simples. Quando a gente foi ungido no coração, o Espírito Santo disse, eu vou pular dentro dele como uma pessoa tibunga numa piscina e vou ajeitar essa bagunça aqui dentro. O Espírito Santo já iniciou um trabalho aí de organizar a bagunça? Olhe para alguém perto de você e diga assim, você está bem melhor. Diga, vai ficar melhor ainda. Amém? Agora eu vou para o verso 13, que diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então veja que
A coletividade é ungida. Ele é um ungido de Deus, mas nós somos ungidos nele, como filhos, e também somos ungidos com dons e ministérios para servir e abençoar outros. Então, as unções, elas existem no corpo de Cristo, e quando eu sou ungido, eu entendi um dia que Deus me ungiu, na chamada de mestre, na chamada de profeta. Há 20 e poucos anos atrás, resisti muitos anos isso, né? Fui teimoso, fugi, fui desobediente. Eu estou falando uma história que não é sua, né? Todos nós tivemos esses dilemas. Mas depois eu entendi, e Deus vai nos convencendo e nos conduzindo. E entendi que Ele me ungiu, não para essa unção voltar para mim e me abençoar, eu ficar usufruindo das bênçãos. Mas Ele nos unge para abençoar outros. Olhe para alguém perto de você, diga assim: na igreja, nós somos ungidos para abençoar outros. Amém? Então tem uma unção dentro que é para o nosso benefício, crescermos como filhos, aprendermos a andar nessa dimensão de filhos de Deus, crescermos espiritualmente, nossos direitos e privilégios, mas a unção sobre é para a gente abençoar outras pessoas. E isso muitas vezes vai desde as palavras, a Bíblia diz: habite ricamente entre vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu posso me sentar ali com você e você começar a falar e me abençoar. Mas, Mané, que você é ministro, e quem disse que a gente não precisa receber dos outros? E você também vai sentar e vai me ouvir, e eu nem vou estar pregando como eu estou fazendo aqui, mas eu posso te abençoar com palavras de conselho ungidas. Então, nós ministramos uns aos outros. E em alguns momentos, por causa dessa unção sobre, o Espírito também vai se mover com os dons. E eu preciso estar sensível a isso. Né? Eu já estou aqui pegando uma inspiração. Eu me lembro, certa vez, estava num acampamento de jovens, numa cidade no interior de Pernambuco. E naquele acampamento, irmãos, eu ministrei, teve um momento, depois dispersou, como era um acampamento, todo mundo almoçando lá, dormindo lá. Eu fiquei conversando com algumas pessoas, 5, 4, 3... Por último, ficou um garoto conversando comigo, como sempre no fim de culto, vai um embora e fica um com o outro. E aí a gente conversando, tal, e ele falando, e eu falando. Daqui a pouco, irmãos, eu ouvi aqui dentro de mim, ouvi uma frase e eu fiquei meio assustado. Ele está envolvido com roubo. Aí eu, meu Deus, eu estou pensando mal desse rapaz. E me julguei assim, eu digo, não, Maneco, fica na tua, tu está pensando mal. E aí parei, aí deu aquela quietude do Espírito dentro de mim, e novamente a palavra dizia, ele está envolvido com roubo. Aí eu fui nas minhas memórias, eu fiz direito, a gente sabe o que é calúnia, né, acusação, essa dimensão. Digo, meu Deus, mas era tão forte a convicção. Aí eu olhei bem dentro dos olhos dele. Dizem que eu tenho um olhar meio forte, né? Às vezes eu tenho, mas não é tanto assim não. Aí eu olhei nos olhos dele e eu disse, ô rapaz, você está envolvido com roubo? Irmãos, ele ficou assim, branco, amarelo, azul, e não deu tempo de fugir. Ele disse, estou. Então, de repente, numa conversa, os dons ativaram. E eu me recolhi dentro de novo. O Senhor disse, eu estou revelando para que ele seja restaurado. Deus nunca vai envergonhar, irmãos. Deus queria tirá-lo de uma condição. E ele precisava de um nível de confronto que fosse notório que não era carne nem sangue, era Deus, querendo mostrar que o amava, mas os dons estavam em operação. Então, eu quero dizer, pode ser que aqui seja uma única pessoa, não brinca com o pecado.
que Deus revela. Ah, isso não acontece mais. Vai? Eu já vivi essa e outras situações. Mas o propósito de Deus é sempre restaurar, nos livrar do acidente, do perigo, de um abismo mais profundo. Deus é um Deus de restauração. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para restaurar os lugares assolados. Deus não vem para massacrar. Eu não vim para apagar o pavio que fumega, nem quebrar a cana quebrada. Ele vem para restaurar. E nós precisamos, como membros do corpo de Cristo, como ministros, entender que estamos nesse papel de restaurar, de reconciliar, de trazer de volta ao temor a Deus, a uma vida em obediência a Deus. E eu vejo que isso vai começar a acontecer numa nova dimensão, porque Deus quer, irmãos, que os que não o conheçam, os que já o conheçam, então meio cambaleando, firmem os pés. Os que estão parados entrem em movimento, porque Deus é um Deus que está com uma pressa de um grande avivamento nesses últimos dias. Existe um avivamento da palavra, existe um avivamento do Espírito de Deus, do poder de Deus, e nós precisamos ficar sensíveis a isso. A razão por que Paulo estava ensinando sobre os dons em 1 Coríntios 12, elas são muitas, veja que ele está respondendo numa carta. Havia exageros quanto aos dons, e sabemos que pode haver desequilíbrios, mas não quer dizer que não exista algo original e um plano de Deus para isso. Por isso precisamos ser ensinados, aprender a nos mover, precisamos respeitar as unções, entender quando é tempo de recuar e deixar que outro se mova. Você não é o único ungido da igreja. Né? Às vezes tem gente que quer ser a última Coca-Cola do deserto, né? O último pato da lagoa, só você se move. Não, outros vão se mover. Deus vai se mover de diversas formas e maneiras. Não existe só uma maneira de nos movermos no Espírito. Por isso que essa pluralidade dos dons ela é tão importante, dos dons ministeriais. Por isso temos um ambiente e dimensões onde podemos nos abrir ao mover do Espírito. Começa na vida individual, começa na vida de oração, em pequenos cultos, e Deus vai nos treinando, a ponto de nos tornarmos intérpretes do Espírito. De repente perceber, tem algo que é por ali, e às vezes eu tenho que parar meu roteiro aqui e farejar, igual um cão de caça. É por aqui, ele está indo por aqui, ele está indo tal. Eu falava com o Vinícius, hoje de manhã aqui no fim do culto ali. Certa vez eu fui com a Camila e com o Caio para o cinema. Primeira vez que ele foi no cinema na cidade de Natal. Era um sábado, recordo bem. Acho que no início da tarde. E aí Camila disse, vamos embora porque papai está fazendo um churrasco. O pai dela, o avô dos meninos. E aí, quando a gente foi saindo do cinema, eu vi a livraria. E me deu um desejo de entrar naquela livraria. Como é que a pessoa sai de um cinema e um momento de lazer? Porque às vezes a gente pensa que os dons só se movem num culto, né? Não, você pode ficar sensível ao Espírito Santo em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí Camila, deixa eu ir ali na livraria. Penso que era Saraiva, Leitura, uma dessas. E aí entrei, perguntei ao vendedor, onde fica o setor dos livros cristãos aqui? Você sabe a salada que é, né? Esoterismo, macumba, quando eles vão para o religioso, né? E às vezes é tudo misturado lá. E eu parecia um cão farejador. Eu digo, tem alguma coisa que eu vou encontrar aqui, eu não sei o que é. Na época, eu estava estudando sobre vida de louvor. E há um princípio na adoração, do Salmo 115, verso 8, quando fala de idolatria, no capítulo 115 do salmista, que diz assim, as pessoas fazem
de pedras fazem imagens, esculturas, deuses de prata, de pedra, de madeira. Aí diz assim, eles têm olhos e não veem, têm boca, não fala, têm pé, não anda, têm nariz e não cheiram. Aí o verso 8 diz assim, tornem-se semelhantes a eles todos os que o adorem. E nesse versículo 8 tem um princípio da adoração. Qual é o princípio da adoração? Aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. Se eu adoro pau e pedra, tem sensibilidade? Não. Então eu vou me tornar insensível no meu espírito para as coisas espirituais. Mas se eu coloco no lado positivo de Deus, se eu adoro Deus, eu vou ficar parecido com Ele. Amém. Diga comigo, o princípio da adoração. E basta olhar para o que Paulo ensina. Somos transformados pelo Espírito do Senhor na face de Cristo. Amém. Transformado para quê? Eu vou ficar mais parecido com Ele. Amém. Você pode dizer, eu estou ficando mais parecido com o Senhor Jesus. Porque você está adorando o Deus certo. Amém? E eu saindo do cinema, uma intuição de entrar na livraria, aí fico olhando lá, daqui a pouco, irmãos, parecia um imã. Tum! Quando eu puxo um livro, o nome do livro é Você se torna aquilo que adora. E não era um livrinho michuruca, não. Né? Camila disse, eu acho que isso aqui é uma tese de doutorado. E é mesmo. É um livro denso, maravilhoso, profundo. Eu li de uma vez só. Era um livro sobre idolatria. Como eu dava vida de louvor a gente mostra indo em direção a Deus. Só que esse livro mostrava o perigo de me afastar de Deus, a idolatria. E eu fui guiado para achar aquele livro que eu tinha um desejo de um lugar mais profundo da revelação, que eu já tinha um pontinho, e me levou para um lugar mais profundo. Guiado. Saindo do cinema. Eu declaro que você vai ter percepções no quesito de trabalho, de negócios. Os dons vão operar para te ajudar em várias dimensões. São ferramentas de Deus. Irmãos, os reis de Israel, Deus levantava intérpretes para ajudar. A gente vai ver lá. Eliseu fluindo. O rei inimigo dizendo, quem é que está dizendo os nossos segredos ao povo de Israel? Eram os dons. Às vezes a gente pensa que os dons, ou Deus vai nos ajudar só nas coisas religiosas da igreja. Deus vai te ajudar com livramento sobre tua família, teus filhos. Em coisas que você está orando, para acertar, investimento. Irmãos, Deus vai trabalhar ao nosso favor e vai nos ajudar. Quem recebe aqui essas habilidades? Eu vou dizer uma coisa que talvez você fique chocado. Diga assim, Deus não é religioso. Às vezes a gente é religioso, mas Ele não é religioso. Ele quer te ajudar. A Bíblia diz que Ele nos ajuda desde o amanhecer até o anoitecer. Ele diz para Josué, medita de dia e de noite, e tu farás o teu caminho prosperar. Irmãos, eu declaro, além da sabedoria, você experimentando dos dons do Espírito na sua vida pessoal. Que também vai ser um recurso na igreja local. Que também vai ser um socorro para alguma estratégia de Deus. Para você socorrer alguém do outro lado do mundo. De fazer uma ligação e comunicar algo da parte de Deus, que não era carne nem sangue que estava dizendo, mas você foi sensível para fluir. Olhe para alguém perto de você e diga assim, eu declaro os dons operando em nossas vidas. Se você continuar o capítulo 13, 14 de 1 Coríntios, olha para cá. Paulo fala dos dons. A partir desse versículo 12 ele fala da igreja, porque a igreja é o corpo ungido.
E quando eu digo igreja, não estou falando denominação. Só existe uma igreja do Senhor, e a unção flui do cabeça e se derrama sobre todos os membros do corpo de Cristo. Então Deus se move, unge e capacita sobrenaturalmente os membros do corpo de Cristo. Os dons, capítulo 12, 12, a igreja. Depois ele vai falar no final do capítulo 12 sobre os dons ministeriais. Todos os crentes são ungidos, mas Deus também unge pessoas nos 5 dons ministeriais para conduzir o corpo de Cristo à maturidade. Efésios 4. Não dá para descer aos fundamentos disso, mas é para conduzir o povo de Deus a um crescimento para que possamos ser operosos na obra do ministério. E por último ele vai falar dos dons vocais. E vai dar algumas instruções. Ele diz: desejai os dons espirituais. Irmãos, a gente deve desejar. Vou me lembrar uma outra coisa, né? Puxando aqui uma outra coisa. Em 2006, o pastor Bud Wright trouxe um grande amigo dele, que formou com ele em 1982, no Rema, 83, o John White. Esse homem, ele veio acho que 2, 3 vezes, ele plantava na vida e no ministério do pastor Bud, e veio pregar algumas vezes, penso que 2 ou 3, aqui no Brasil. Uma delas foi esse 2006. E nessa vinda dele, eu me lembro que ele, numa sexta-feira, iniciou em Campina Grande, ainda na Prata, uma conferência, e eu estava na equipe. Como o pessoal está trabalhando, ou os diáconos estão lá atrás, estava na equipe, eu não me sentei aqui na frente, mas eu estava lá atrás. Faltava 15 minutos, 20 minutos para terminar aquela ministração na sexta-noite, era o início. E aí ele ministrando, eu fiquei lá atrás, e eu disse: rapaz, eu vou me concentrar no que aquele homem está falando. Cruzei o braço e conectei o coração. Pastor Bud dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: aprenda a se conectar com a unção de quem está ministrando. É possível eu estar num culto e eu não receber, simplesmente por estar abobalhado, distraído, ou não me conectar. Vou usar uma outra linguagem. Não plugar a tomada. Você tem que ir além da personalidade do ministro. Eu não gosto. Ele fala tão manso, tão tranquilo. Rompe isso e diga assim: eu vou me conectar com a unção que está nesse homem, mesmo que eu não goste muito do jeito dele ministrar. Tudo bem? Você pode até não gostar do jeito que eu ministro, mas se conecte com a unção, que algo vai te abençoar. E o pastor Bud ensinou isso, aí eu fiquei lá atrás. Às vezes a gente está na equipe de trabalho e a gente não recebe do culto. Aprenda a receber mesmo servindo. Alô? Não, eu estou no louvor, eu fico tão concentrado, eu só vim para dar. Não, você veio para receber também. Não, eu estou no som, não tem problema. Você pode receber mesmo aí atuando. Eu estou no diaconato, eu estou na fotografia nisso. Não tem problema, faz o teu serviço, mas diga: Senhor, eu estou plugado aqui. Se tiver uma coisa para mim, eu estou aqui sugando, estou recebendo. Amém? Como eu tinha sido instruído pelo pastor Bud, eu fiquei lá atrás. Aí, irmãos, não é que de repente o homem ministrando, finalizando o culto, eu percebo uma chama de fogo saindo dele e vai tocando todo mundo no culto, tocando, como gotas de fogo. Por fim, eu estava lá atrás, tocou em mim, eu me quebrantei e comecei a chorar. E alguém chegou: Mané, que está acontecendo alguma coisa? Está com algum problema? Eu digo: não, são as coisas do alto. Fique sensível para receber do Espírito. Não seja uma pedra dura não, irmãos. Seja quebrantado, seja sensível, ou deseje as coisas espirituais. Diga para alguém perto de você, diga assim: deseje. Tem gente que só vem assistir.
só vem para o culto para ver o que vai acontecer, fica assim desconfiado. Não, vem para receber. A mesa está posta. Amém? E aí aquilo me tocou, e me tocou tão profundamente, que eu disse dentro de mim lá atrás: rapaz, amanhã eu sento na primeira fila, e eu vou receber tudo que esse homem tem. Eu estava determinado. Diga para alguém perto de você, diga assim: você precisa ficar determinado. Amém? E eu me sentei no primeiro banco. E aquele homem, na segunda sessão, começou a ministrar, estava de paletó, um blazer, Darren traduzindo. Como era manhã, não tinha ar-condicionado, deu um pico de calor. Daqui a pouco aquele homem pregando, irmãos, ele tira o paletó e joga no chão. Eu estava em ponto de bala, porque eu estava tão determinado, que eu disse: nem que eu toque naquele paletó, eu recebo dessa unção. Quando eu já ia me levantar para correr, a esposa dele, gentilmente, educadamente, foi e pegou o paletó do esposo e sentou na cadeira. Irmãos, eu olhei para aquela mulher fulminante. Eu digo: você pega nesse paletó todo dia e não deixa nem uma casquinha para mim? Mas lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não disse para ninguém, mas ela disse dentro dela: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Você tem esses passos interiores determinados de que você vai receber da unção? Você acredita na unção? Ou você está pensando que a igreja é apenas um centro de estudo didático? Ou uma universidade? Embora a gente estude, irmãos, o corpo de Cristo se move com a palavra e com o Espírito. E Jesus confirma isso no ministério dele, e Paulo continua nas cartas. Porque nem Jesus percebeu quem tinha tocado nele. Mas ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Ele reconhecia uma outra dimensão que fluía. Quando muitos hoje no corpo de Cristo não estão reconhecendo e pensando que é coisa do passado. Diga comigo: a unção ainda está presente, disponível e tem um papel. Vou continuar a história. Ela pegou o paletó, mas eu fiquei na primeira fila, o desejo ainda, e puxando daquele homem. Eu estava tão concentrado naquele homem que ele também percebeu como Jesus. Mas, Maneco, por que você disse que ele percebeu? Porque chegou um momento que ele estava andando, já sem o paletó. Aí ele parou na minha frente e disse: você está me parando. Eu fiquei de pé e disse: estou mesmo. Ele começou a ministrar uma palavra inspirada. Eu, brasileiro latino, ele americano, um comportamento mais europeu. Irmãos, eu não perdi vista, eu agarrei aquele homem, eu fiz pá! Porque eu sabia o que eu queria. Aquele homem começou a falar naquela manhã sobre Smith Wigglesworth, o ministério de Smith Wigglesworth. Pastor Bud falava demais. Ele disse: o filho espiritual de Smith Wigglesworth, Lester Summerall, foi na minha igreja e impôs as mãos sobre mim. Quando ele disse aquilo, eu digo: é agora que eu recebo desse homem? Irmãos, você já pensou, por exemplo, a história de Eliseu? Eliseu recebeu da unção de Elias, o manto veio. Eliseu cumpriu o dobro das operações que operou em Elias. Eliseu morreu. Os seus ossos estavam numa catacumba lá. Teve uma guerra, jogaram o defunto, que bateu nos ossos de Eliseu. E o defunto reviveu. E os crentes não querem acreditar na unção, mas acreditam que se eu comprar uma pilha Rayovac ali, tem energia armazenada dentro dela. E você coloca no microfone, no rádio de pilha, sei lá o que é que você usa aí.
no controle de televisão. Eu compro, eu acredito, tem energia aqui, quando eu colocar vai ativar. Mas tem gente que não está pensando e acreditando que a unção ativa coisas. Até as unções adormecidas eu vou tocar nelas. E tem gente que não está nem acreditando na unção que está fluindo no culto. Ah, irmãos, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero ver. Eu sei as dimensões que existem. E eu não quero andar na periferia, nem na rasteira, nem nas águas rasas. Tem águas profundas. Eu quero dizer para você, se interesse. Leia de novo. Volte para o rema. Se você esqueceu coisas. Eu fiz o rema, eu me lembro que tinha uma matéria, manifestações do Espírito. Aí eu vou conversar contigo, tu não lembra mais nada, é uma vaga lembrança. Precisa aprender de novo. Amém. Meu povo perece por falta de conhecimento. Ou se esqueceu? Outras coisas ocuparam o lugar que a palavra deveria ter o primeiro lugar. E aí queremos que coisas aconteçam, não vão acontecer, se não renovarmos a nossa mente. Transformai-vos, eu estou ouvindo essa palavra aqui. O Senhor está dizendo, se transformem, voltem à minha palavra, porque vocês vão ver coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Até unções que estavam adormecidas, elas vão voltar a operar. Podemos orar no Espírito Santo um pouco? Vamos lá. Sim, Senhor, que possamos entender as atividades do Espírito Santo. Que possamos acordar para elas. Pai, eu declaro às igrejas aqui em João Pessoa, essa igreja, tendo os olhos abertos, Pai, toda a liderança, todos os membros, sendo despertados para desejar as coisas espirituais. E nós vamos ver o mover do Teu Espírito. Sim, coisas que pareciam que tinham sido paradas, sendo reativadas. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Ah, irmãos, aquele homem orou por mim. Depois daquele dia, eu entrei em dimensões que eu nunca tinha entrado. Eu quero te dizer que o Senhor está convidando você para fazer uma pressão santa. Você tem que se interessar. Eu percebi uma chama. Olha como é interessante. Moisés viu a sarça ardendo, ele não correu, ele se aproximou. E começou a ouvir a voz. Quando a gente dá um passo, Deus revela outra dimensão. E outra dimensão. Moisés, joga o teu cajado no chão. Ele jogou, virou uma serpente. O Senhor estava dizendo, você está entrando em contato com o meu poder, pelo qual você vai cumprir o ministério e libertar o meu povo do Egito. Irmão, se eu não tivesse apreciado aquela chamazinha, eu não poderia ter tocado na unção no outro dia. Se interesse. Buscai as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E é o eterno ungido de Deus. Eu queria algumas horas aqui, mas a gente tem uns 20 minutos, uns 20 e pouquinho. O pastor vai me dar uns pouquinhos mais. Amém? Vamos pensar aqui na vida de Jesus. Ele desceu do céu, comunhão com o Pai. Dos 5 anos começou a aprender a palavra, 12 anos mergulhou na paternidade de Deus, 30 anos sai das águas, foi ungido. Ele foi ungido para o ministério de 3 anos e meio. Para ir até a cruz, ressuscitou dentre os mortos. Olha bem para mim, é bem importante isso. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele foi naquele domingo no trono do Pai,
levou o sangue com o corpo físico, ele tinha descido sem corpo. Ele voltou com um corpo glorificado, eterno, imortal. Levou o sangue. Olha aqui, Pai, comprei um povo para ti, de toda tribo, língua, raça, nação. Aí a Bíblia diz que ele no domingo, certamente, voltou para a terra. Atos 1, 3, 4, 5 diz que ele passou 40 dias aqui na terra, depois ele volta de novo para o céu. Quando ele volta para o céu, se cumpre Hebreus capítulo 1. Havendo feito a purificação dos pecados com o sangue, na primeira ida, ele agora se assenta à direita de Deus. O verso 9, 10 e 11 diz que ele foi ungido com óleo de alegria. Então Jesus não só foi ungido quando saiu das águas, ele foi ungido quando sentou no trono de Deus no lugar de autoridade. Por isso que a Bíblia diz que ele é o eterno sumo sacerdote. Ontem lemos, hoje de manhã, Hebreus 3:1, citamos, apóstolo e sumo sacerdote. Ele é o cabeça da igreja. Ele é ungido de Deus. E temos a memória aqui de Moisés, quando ungiu Arão. Ungiu ele na cabeça, encharcou a cabeça, as vestes, e a unção foi descendo e cobriu até a orla da veste. Isso é uma tipologia, uma figura de Cristo. Quando Jesus foi exaltado e sentou-se à direita de Deus, Hebreus capítulo 1, ele também foi ungido no trono. Só que quem é o corpo do ungido no trono? A igreja que está na terra. Então a unção do cabeça flui no corpo que está na terra. Ela opera em nós dentro e opera sobre, porque como igreja nós temos uma missão de manifestar Ele. Por isso em Colossenses diz, Cristo em nós é a esperança de glória. Para nós, não. Para nós já tem sido experiência. É esperança para os que estão lá fora e ainda não conhecem. Irmãos, os pecadores, os lugares que estão em trevas, só vão conhecer Deus se a gente meter as caras e sair das quatro paredes. Nós temos uma missão de crescer aqui para manifestar Ele lá fora. E é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus moveu a igreja no livro de Atos a sair das quatro paredes e se estender aos lugares onde o evangelho nunca tinha sido pregado. A gente não é uma seita secreta. Agora a gente se fortalece aqui dentro para ser luz no meio das trevas aí fora. Para manifestar através dos dons, sinais, maravilhas, milagres. Eu declaro que isso vai voltar a acontecer. A unção confrontando o poder das trevas. Irmãos, a gente está num limiar aí dos últimos dias. O pecado, as trevas, as obras do diabo, coisas acontecendo, anticristo, Israel, guerras. Estamos nos últimos dias. Mas deixa eu te dizer. A igreja vai se levantar num nível que, se andar na unção, nós vamos confrontar com sinais, maravilhas, demonstrações do Espírito, curas miraculosas. Lembra Moisés? Jogou o cajado no chão, virou uma serpente. Uma experiência lá na sarça ardente. Mas no outro momento, diante de Faraó, Faraó fez o mesmo. Os feiticeiros dele. Porém, num dado momento, a serpente de Moisés engoliu as serpentes de Faraó. O que isso me diz? Que o poder de Deus vai esmagar o poder das trevas. Mas quem vai fluir com esse poder? É só uns, outros? Não, Deus está dizendo, eu quero minha igreja andando no meu poder.
Marcos 16 diz assim: quem crer em meu nome, esses vão expulsar demônios, pegarão em serpentes, vão orar pelos enfermos e eles ser curados. Às vezes a gente pensa que cura vai ser um ministério de algumas pessoas, talvez algumas vão ter evidências maiores, mas curas vão fluir de cada crente ungido da nova aliança. O nome de Jesus vai operar com poder na sua boca. Os sinais e as maravilhas vão acompanhar a pregação do Evangelho, irmãos, porque somos ungidos. Diga comigo, somos ungidos. Agora vamos pensar. A unção. Vamos pensar Atos 10, 38. Nós lemos ontem aqui. Deus ungiu Jesus, então Jesus é um ungido, nos 3 anos e meio aqui na terra, mas vamos olhar, ele é um ungido agora permanente no céu, e é nele que nós estamos unidos, ligados. Pode dizer, eu estou em Cristo? Já pensou na luz, na evidência dessa frase? Quando eu digo eu estou em Cristo, eu estou dizendo, eu sou ungido nele. Do que adianta você dizer eu sou ungido e não reconhece o Espírito Santo? Ou que algo do poder sobrenatural vai fluir através de você? É só uma coisa nominal? Não, irmãos. Não só é nominal. É que você está nele e você é candidato a fluir com coisas sobrenaturais. Amém. Porque a unção tem sido derramada e está transmitida a você. Algumas vezes, dando matéria como autoridade do crente, eu dizia na aula assim, eu estou orando, eu estou ensinando aqui, eu estou orando, que não tenha ninguém perto de você, você vai na rua e uma pessoa se manifesta com um demônio lá, e você, vou chamar o irmão fulano, a irmã do fogo, que sabe expulsar demônio. Não, eu digo, vai ser você. Amém. E você vai ter sua primeira experiência expulsando demônio. E olha os olhos dos alunos na aula. Aí, irmãos, na outra semana vinha 2, 3 pessoas, professor, não é que aconteceu? Eu digo, e aí, deu um medo, deu um suador, mas eu funcionei, disse, sai em nome de Jesus, o bicho saiu. Eu digo, bem-vindo. Irmãos, eu declaro que se você é ungido, você vai ter que ter suas primeiras experiências com a unção. Você vai parar de viver das histórias dos outros. Caio, com poucos anos de idade, estava na igreja, viu o mundo espiritual aberto, viu um anjo, ficou meio assustado, não foi? Aí eu digo, agora eu estou orando para você ver demônio. Por que, irmão? Tem gente que pensa que demônio é lenda, anjo é lenda. Mas quando você tem um contato com o mundo espiritual, é igual a Moisés, não tem volta. Quando eu tive minhas experiências, não tem mais volta. Quem vier me dizer que não existe, perdeu. Eu digo, eu já vivi, você chegou atrasado. Você estava querendo desvalorizar as coisas espirituais, diminuir, minimizar. Eu sinto o cheiro da doutrina dos saduceus, que quer negar a sobrenaturalidade e o mundo espiritual. Quer negar os anjos, quer negar demônio, quer tornar a cristandade apenas uma coisa intelectual. Não é! Não é! Nós não vamos ficar uma escola doutrinária que não entende o mundo espiritual. Eu declaro as escamas caindo dos olhos. Não vamos entrar no desequilíbrio, mas também não vamos sair do que é original. Vai ler o livro Autoridade do Crente. Irmão Reagan disse, 15 anos de pastor. Começou a orar em línguas e entender e ver coisas que ele diz,
como era que eu estava sendo pastor até agora? Porque os olhos espirituais se abriram. Eu declaro seus olhos se abrindo. Amém. Aleluia. E a unção e o ministério do Espírito, quando abre as dimensões espirituais, não tem volta. Você está comigo? Pode me colocar aquela primeira figura? Eu tenho 19 minutos, vai dar tempo. Acho que mexeram naquele relógio ali. Tudo bem. O que é que você está vendo aqui? Abre comigo tua Bíblia rapidinho, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. A gente vai passear no Velho Testamento. Diga comigo, a unção é uma realidade. Zacarias, capítulo 4, um profeta no Velho Testamento, nos dias de Zorobabel. Ele era um vidente. Diga comigo, pergunta para mim, o que é vidente? Ver no mundo espiritual, ver por trás, ver com os olhos de Deus, ver com o raio-x do espírito que está por trás. Discernimento de espíritos fala sobre operações divinas, demoníacas e humanas. Como vidente, ele recebia revelações de Deus, e essa é uma delas, mas todo o livro dele vai falar sobre percepções, visões espirituais. Olha como diz, eu vou começar a leitura aqui, Zacarias 4:1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candeeiro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada um das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Olha essa figura aqui, irmãos. Ele vê 2 oliveiras, ele vê um candelabro, você está vendo aqui. Ele vê dessas 2 oliveiras destilando um azeite que faz acender o fogo. Isso também aqui é uma figura dos 7 Espíritos de Deus, de Isaías 11:2. Que também diz que essas operações estavam em Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Isaías 11:12 fala sobre Cristo sendo ungido com os 7 aspectos do Espírito de Deus. Também está em Apocalipse 1:4, quando João viu as chamas ardendo diante de Cristo e do Pai, e dizendo respeito aos 7 Espíritos de Deus, ou às 7 operações, falando do Espírito de Deus. Continuando, verso 3. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda, conforme a imagem que você está vendo aqui. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabe tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Agora olha para cá, olha para mim. Zacarias era um profeta. Zorobabel era o edificador de um templo que estava sendo restaurado. Ele estava nessa obra de restauração do templo há 16 anos aproximadamente. Ele estava edificando o templo. Nessa edificação do templo, desafios. Imagina, vamos pensar aqui, veio para essa igreja, passou por uma primeira etapa, fez uma reforma. Existe ou não existe desafios na obra de Deus, irmãos? Existe ou não existe? Na vida pessoal, na família, no trabalho, nas obras. A gente vive em meio a desafios. Porém, naquele dia, Deus despertou Zacarias, deu uma visão para ele. Ó, Zacarias, você está aqui em cima.
porque a unção se origina em mim. Você está vendo aqui a fonte, a unção vem de cima, ela está sendo destilada. A gente esteve num lugar lá em Portugal, Belmonte, e fomos num lugar que levamos as crianças, que tinha prensa de azeite. Então imagina, eu num lugar, Portugal a terra do azeite, irmão. A gente trouxe um galão de 5 litros na mala. Eu digo, meu Deus, a Polícia Federal vai dizer o que é isso? Mas estava trazendo, ganhei de presente o melhor azeite do mundo, embaixo da influência de judeu lá em Belmonte. E a gente foi num lugar de prensa de azeite, eu lá, vendo tudo. Mas o cara que eu me lembrava de Zorobabel. Eu me lembrava do azeite ou das oliveiras no céu. Porque o profeta estava vendo na dimensão do Espírito. Deus ensinando coisas. Aí ele viu sendo destilado. Lá estava Zorobabel, desafio, igreja, trabalho. Meu Deus, como é que eu vou terminar essa obra? Aí o Senhor disse, Zacarias, vai lá e diz para ele que a obra que ele começou, ele vai terminar. Mas não é por força, nem sabedoria humana. Eu vou derramar meu Espírito sobre ele, para que ele termine as tarefas. Amém. Glória a Deus. Diga para alguém perto de você, diga assim, existem coisas que você só vai concluir pelo Espírito de Deus. Você precisa da unção, você precisa reconhecer ela, se submeter a ela e cumprir o propósito dela. Glória a Deus. Amém. Você está comigo? Primeira figura, os 7. Segunda figura, ele diz aqui, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Já não fala do azeite, mas fala da pessoa do Espírito Santo. Diga comigo, ele é a unção. Vou continuar o texto. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Eram os desafios de Zorobabel, que estava construindo o templo. Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha de novo para mim. O desafio era grande. Ele pergunta, quem és tu, o grande monte? O desafio. Isso me lembra até Marcos 11, 23. Um monte vai ser removido. Mas a segunda parte diz, em meio a aclamações haja graça e graça para ela. Por quê? Deus vai ungir. Ele diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. E chega no Novo Testamento, um dos nomes do Espírito de Deus é Espírito da Graça. Paulo lá querendo desmaiar, Senhor, não estou aguentando, é muita pressão, espinho na carne, é perseguição religiosa dos judeus, é demônio querendo me atrapalhar e não deixar eu cumprir minha missão apostólica. Ai, Senhor, eu quero desistir. Aí Jesus aparece para ele, diz, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Mas quem ministra a graça? O Espírito de Deus. Irmãos, eu declaro coisas que você pensava que ia desmaiar, que ia esmorecer, que não ia avançar, que ia ficar pela metade. Eu declaro uma unção fresca na sua vida. Recebe, diga comigo, eu recebo. Eu só estou sendo porta-voz do ungido que está lá em cima. Está dizendo, ei galera, tem unção fresca para vocês? Se conecta aqui comigo, faz como um maneco que viu uma chama de fogo, sentou no outro dia, disse, eu vou receber dessa unção. Não é de mim não, estou falando da parte dele.
Às vezes a gente fica tão religioso, eu estou em Cristo e isso não significa nada. Deveria. Deveria. Eu sou ungido nele. Amém. Vamos pensar, 1 Coríntios, 1 João 2, verso 20. Eu sou da fé, a gente sabe do poder da confissão. A gente sabe que tem que confessar a palavra. Mas o que é que diz 1 João 2, 20? A unção vem do santo. E ela nos ensina todas as coisas. Diga comigo, a unção vem do santo. Eu posso até confessar esse versículo, mas ele não vai operar em mim só por confissão. Vou lembrar aqui uma vivência que todo mundo teve na infância. Pelo menos eu vivi. Quando eu era criancinha, principalmente sexta, sábado, era o dia de ir na casa da vovó. Sim ou não? Visitar os avós. E eu me lembro quando chegava na casa das vovós, tanto de uma como de outra, a gente dizia, benção, avó. Né? A gente pede ou não pede a benção, gente? Pede. Aí dava a mão, aí elas seguravam com as duas mãozinhas do lado de cá e ficavam segurando a mão da gente. Oi, meu netinho. Aí dava um beijo, falava algumas coisas, segurando a mão. E ficava segurando. E eu lembro que eu ficava puxando a mão. Mas porque ela segurava um tempo, quando soltava a mão, a gente ficava meio aliviado, feito guri véi. Aí, era um momento de visita, saía, mas eu lembro que eu fazia assim. Eu cheirava, ficava o cheiro do perfume da vovó. Quem lembra disso aqui? Irmãos, eu posso confessar 1000 vezes que a unção do santo está em mim. Mas se eu não estiver com o ungido, em comunhão, em adoração, essa unção não impregna em mim. Você vai, daqui a pouco, entra num sushi, numa churrascaria, fica 30 minutos lá e você nem sente. Mas quando você chega em casa, cheira a sua roupa, está impregnada de um cheiro, aí você diz, tem que lavar. Eu declaro que nós vamos ter tempos de presença de Deus, que a unção dele vai ficar impregnada. A unção pode ser transmitida por imposição de mãos, num culto. Aquele momento que eu me conectei, eu puxei. Não foi ele que foi guiado. Fui eu que, como um imã, disse, eu vou pegar desse homem hoje. Porque eu sabia que ela vem como uma cascata. E passou geracionalmente. Para ele podia estar até adormecida a unção de Smith Wigglesworth, Lester Sumrall. Eu digo, está nele. Eu vou ativar igual os ossos de Eliseu. Eu puxo. Ah, irmãos, eu não sei o que você pensa, mas eu estou falando de realidades espirituais. A continuação do texto, eu vou ler mais 2 versículos. O teclado pode vir aqui. Você pode vir aqui? Vem. Olha o que diz o verso 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos da casa. Elas mesmas as acabarão. Diga comigo, fundamentos. Vamos pensar, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Zorobabel teve o tempo dele lá atrás. Mas Jesus lá do céu está dizendo, eu estou edificando minha igreja. E eu vou acabar essa obra. Está chegando o dia que eu vou resgatar a minha igreja, no dia do arrebatamento. Mas enquanto não chega esse dia, ele está levantando outros edificadores para ajudar no meio da igreja, no seio da igreja, a edificar outros. Porque ministério não é técnica. Ministério não é sabedoria humana. Ministério não é como profissão aí fora.
Ministério é se mover com o coração, com a mente, com o Espírito de Deus. Ouvir aquela mulher Catherine Kuma dizendo: a unção é a coisa mais preciosa que eu tenho. Me provoca a nunca trocar o que nos move para cumprir algo da parte de Deus por qualquer outra vaidade humana, ou qualquer outra coisa que substitua o que moveu Cristo. A última parte, isso você pode ler depois, Zacarias 4, para meditação. Diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Volta aí a imagem. Inicialmente o azeite, apontando os 7 Espíritos de Cristo. Em segundo ponto, Zacarias 4:6, ele diz: não é por força nem violência, aí reconhece a pessoa do Espírito Santo, mas pelo meu Espírito. E agora no verso último que lemos, o 10, Zacarias teve outra visão. Ele viu 7 olhos. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando o coração que seja inteiramente dele, para que ele possa se mostrar poderoso. Ele viu os 7 olhos do Senhor. Estava sendo desafiante para Zorobabel, mas o Senhor está dizendo: Zorobabel, eu estou te reforçando, meu Espírito vai te ajudar. As operações dele, ele viu já numa dimensão de 7 olhos do Senhor, se movendo, para quê? Para aprumar e completar a obra que parecia que só tinha tido um começozinho, um michuruca pobre. Mas Deus estava dizendo: não, a visão vai se cumprir. Irmãos, eu vi os dias dos humildes começos desse ministério. Pastor Bud Wright. Parecia que nada ia acontecer. Você viu. Perseguição. Quantas vezes ele chorava no púlpito, debaixo de uma consciência: Deus me mandou. Irmãos, vai se cumprir. Nós vamos ver igrejas se espalhando por esse país. Parecia que nada ia acontecer. Mas por causa de um coração comprometido e confiante no Senhor, no propósito, e que a unção ia fazer. Pastor Bud nunca foi vaidoso, mas dependia da unção, se submetia a ela. E eu declaro que as nossas igrejas vão ter essa identidade. Nós não vamos negociar com outras propostas de ser igreja. Eu declaro que isso vai repousar sobre vocês. E eu declaro que o crescimento que é apontado aqui, profeticamente sobre o corpo de Cristo, Jesus está dizendo: vocês não percebem que eu estou edificando vocês? E que a obra que eu comecei será concluída? Paulo disse: não me desviei da visão celestial. Não fui desobediente. O Senhor está dizendo: sejam obedientes, porque aquilo que eu comecei, eu vou completar. Eu preciso tão somente de pessoas cooperando com a unção, encontrando o seu lugar no corpo de Cristo, sendo guiadas e movidas pelo meu Espírito. Como muitas vezes eu ouvi pessoas de fora: ô Bud, como que tem acontecido isso? E ele dizia: não fui eu.
eu só obedeci e só estou assistindo Deus fazer. Ah, irmãos, nós vamos ver tanta coisa acontecer. E vão perguntar, como foi que vocês fizeram isso? A gente vai dizer, a gente só obedeceu e Deus foi fazendo. Eu quero dizer algo para você. Aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completar. Não tenha medo do plano de Deus. Não tenha medo de seguir o Espírito. Não tenha medo até mesmo de renunciar a coisas que às vezes parecem mais preciosas do que o plano de Deus. Mas não são. Só levanta as tuas mãos. Como eu disse agora há pouco, Ele te unge. Eu poderia impor as mãos em todo mundo, mas não vou não. Porque enquanto você adora, a unção do santo, feito à mão da vovozinha, vai derramar uma unção fresca sobre você. E você vai perceber ela. Ela vai te ensinar coisas do mundo espiritual, da palavra. A unção vai te ensinar o propósito de Deus para a sua vida. Vai remover dúvidas. Vai plantar convicções. Vai te ensinar o caminho que deve seguir. Porque Ele diz, sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Eu conduzo os passos do homem bom. Os meus planos são mais altos do que os teus planos. Mas como eu disse a João, sobe. Eu vou te impregnar com os meus pensamentos. Eu vou abrir o teu horizonte e te mostrar o teu futuro em mim. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não deixe encantamentos te roubarem do lugar de comunhão e do meu propósito para ti. Porque com amor eterno eu te amei. Com benignidade estou te atraindo hoje. Eu te ungi. Eu estou te ungindo. E Ele se moverá em ti. Meu Espírito agirá por teu intermédio. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Não mais pesos. Não mais dúvidas. Mas convicções. Do meu coração para o seu coração. É tempo de ficar familiarizado com minha voz. E aprender os meus caminhos. Muitos conhecem sobre minhas obras. Moisés na velha aliança conheceu os meus caminhos. Mas hoje eu chamo todos os meus filhos a conhecer os meus caminhos. Começa a falar em língua suavemente. Horke derevaste que este. Bostiki tremendres. Krostiki stende. Mendres. Tuimamanastiquias. Estou colorombrostiquias. Fala em línguas, vai. Você pode puxar um pouquinho mais. Stikimondrostokos. Toca ele, Pai. Toca ela. Toca aquelas crianças. Toca todos os ministros de socorros. Os dons ministeriais nesse trabalho. Os vocacionados. Nos toca coletivamente, Pai.
Te adoramos. Oh, só tu és digno. Tua presença é tudo pra nós.